Oi, gente, Roberto Rilubiscaro aqui. Eu já fui várias vezes aos Estados Unidos, mas não conheço, por escolha mesmo, Estátua da Liberdade, Disney, embora tenha ficado nas cidades onde essas coisas estão, né? Eu gostava de ir, por ser professor de inglês, e ficar com norte-americanos e participar ali das atividades do dia a dia, né? Nos anos 90, que eu ia bastante para treinar inglês, para me aprimorar na minha profissão, botar gasolina no carro e muitas das coisas que eu via em filmes e séries e várias coisas que eu ouvia, lia daqui e queria ver na TV, como as novelas vespertinas, né, Guiding Light, assisti capítulo de todas. E uma dessas coisas que eu queria ver era o programa lixo, na época fazia maior audiência, final dos anos 90, do Jerry Springer, né? Aqui no Brasil já tinha a cópia dele lá no SBT, a Márcia Goldsmith, mas quando eu estava aqui no Brasil, eu estava trabalhando os três períodos, dando aula, inclusive sábado também, o dia inteiro. Então, quando eu tirava uns tempos para ir lá treinar meu inglês, eu queria ficar vendo essas coisas, né? Pois bem, agora em janeiro de 2025, a Netflix colocou uma docu-sériezinha, são 2 episódios, por isso que o meu diminutivo, né? Que fala um pouco sobre a trajetória do programa, né? Como que esse programa, na visão do documentário, é responsável pela idiotização do mundo atual, pela proliferação dos reality shows, e é isso que acaba passando, né? Essa mensagem. Eu acho que é um pouco de exagero, né? Mas que o programa era baixaria, e era divertido pra caramba. Mas é claro que eu sei que ele é programa que ficou assim 27 temporadas no ar. Esse programa ele pegava a gente, né? Porque mexia nos nossos instintos mais primitivos, porque as pessoas iam lá e se xingavam e brigavam, né? Se agrediam fisicamente. E aí tinha toda aquela história de não, era fake, né? Tudo assim, coreografado. Segundo o documentário aí, não, muito pelo contrário. Os produtores, inclusive, tinham táticas para deixar as pessoas, os participantes, tão mais raivosos que ao entrar no palco eles já estavam assim pilhados mesmo, irados, e aí iam pro pau. Até porque quem não fosse pro pau, quem se recusasse a participar, né, fazer as baixarias lá, corria o perigo de não ganhar passagem de volta para casa. E avião nos Estados Unidos, ao contrário do que aparece nos filmes, não é uma coisa assim baratinha, baratinha. Pobre não tem tanto dinheiro assim para voar, né? Só que antes de falar um bocadinho mais sobre, gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los. Agradeço bastante. O Jerry Springer, eu não sabia nada dele, né? Ele foi prefeito, ele foi político, comentarista político, tudo, prefeito de Cincinnati, em Ohio, tinha a menor ideia. E depois, em 91, ele começou esse talk show. O documentário assim. Tem uma coisa, né? Eles colocam lá que um determinado produtor, não sei o que, Dominic, que veio do mundo dos tabloides, acabou convencendo o Jerry Springer a transformar o talk show dele em um show de horrores. Tipo, vale tudo, né? Então, casos de bestialidade. E aí, é claro, né? Você tinha lá, o cara atrás anuncia que vai ter o cara que casou com um pônei. É claro que a audiência vai aumentar. E mesmo que diga, não, esse programa foi censurado, como acabou sendo banido de algumas estações em Nova York, não sei o que, não sei o que, só aumentou o interesse da galera. Então é assim, eles estão, porque o Jerry Springer morreu em 2022, 2023, e diz que já quando ele morreu, ele já tinha dito que não queria participar desse documentário, não sei o quê. Mas assim, eles colocam como se esse cara tivesse armado todo o programa, porque ele veio dos tabloides, e que o Jerry Springer meio que assim, entrou de gaiato nesse navio e daí viu que quando estava mais ou menos dando certo, foi ficando. Não acho que o Jerry Springer era tão assim, Maria vai com as outras, assim, né, gente? Ele era um cara bem esperto, né? E o programa, o documentário faz umas revelações, assim,
que as pessoas realmente acreditavam que o Jerry Springer iria ajudá-los a resolver os seus conflitos. Por isso que essas pessoas iam lá, né? Quando o que a gente via na televisão era aparentemente o que acontecia mesmo. O Jerry Springer ele ficava na dele, falando uma ou outra coisa, porque o negócio era ver o pau comer, o pau torar, como a gente diz aqui no interior de São Paulo. Não sei se nos lugares do Brasil usa essa expressão. O negócio era ver o pau torar. E aí, isso o pau torava, hein? Nossa Senhora! Então, esse produtor, ele é descrito, né? E ele está dando entrevistas nesse documentário, meio como uma coisa de Mefistófeles, assim. Tanto é que depois que ele saiu do programa, o programa virou uma coisa só, que era casais indo brigar. Mas mesmo quando esse produtor estava no programa, você tinha que fazer 200 programas por ano. Você não consegue trazer 200 casos chocantes por ano. Então, muito do programa era realmente casais brigando, né? Tá traindo, não sei o quê, não sei o quê. E aí, então assim, eles dão uma inflada na bola, né? Acho na importância desse produtor executivo e meio que não limpada, mas né, o Jerry Springer não era bobinho para ter ido né, de gaiato nesse navio. E aí você tem entrevistas com os produtores, né, que tinham que ficar à caça dessas histórias. Então, dizendo que era, imagina, né, gente, um programa, para você fazer 200 programas com um produtor executivo que queria coisa bombástica todo dia, então esses produtores viviam sob pressão desgraçada, por isso que bebiam, cheiravam muito pó, não sei o quê. Eu não fiquei com dó de ninguém. Ah, como você é malvado. Assista o documentário para você ver. Todo mundo ali sabia muito bem o que estava fazendo. O que eles dizem sempre, os produtores, tudo, é que as pessoas que iam para lá, na visão deles, é que iam meio iludidos, achando que as pessoas da produção e o Jerry Springer estavam interessadas em ajudá-las a resolver os seus problemas. Então, vocês acham que eu vou ficar com dozinho de produtor que fala que começou a cheirar cocaína por causa disso, daquilo, do programa? Ué, esse inclusive fala isso, aí fala lá que teve uma vez, ai, não aguentei mais e saiu. Mas aí tem uma legenda dizendo que dali a 2, 3 anos ele voltou. Ah, não tinha outro emprego para fazer, lindinho. Você tem escolhas. Então, por isso que, né, não senti dó. Só que, assim, é um documentário bem legal, porque eu que tenho essas lembranças de ver Jerry Springer à tarde nos Estados Unidos com amigos americanos que ficavam chocadíssimos de eu querer ver aquilo, mas também depois de ver clipes no YouTube, mas mesmo para pessoas que não conhecem, porque é importante mesmo. O programa dele realmente marcou, né? E tem uns assuntos que eles mostram lá, umas reviravoltas, gente que foi assassinada depois que apareceu o programa. Olha só o negócio, né? E aí, é claro, eles fazem essa afirmação no final de que essa torrente de idiotice, de reality shows que a gente tem, como chama? Foi causada pelo Jerry Springer, né? Quando ele, antes de falecer de câncer, o Jerry gravou um vídeo dizendo que se arrependia e que ia para o inferno, mas dá para ver pelo jeito dele que ele estava sendo irônico, assim. Aliás, não sei, ele era judeu. Judeu acredita em inferno? Me ajudem aí quem entende de judaísmo. Tá? Não sei se e aí assim o programa vai até colocar a figura de um político muito famoso, muito importante nos Estados Unidos e mundialmente, que foi assim, host, né, que foi um apresentador de reality show e hoje é um político muito famoso na escala mundial. Aí você fala assim, tá, eu sei em quem que esses produtores do documentário votaram na eleição passada, né? Isso aí fica para a pessoa que for assistir o documentário concordar ou discordar. O que eu acho que poderia ter era assim: já que você faz essas afirmações de que tal coisa é responsável por tal coisa, aí eu acho que poderia ter sido um pouquinho mais
embasado, né? Quais os desdobramentos disso aí. E até também uma outra coisa que poderia ter tido, tá vendo? Geralmente eu reclamo que as coisas são muito longas, né? Esse aqui eu tô reclamando, entre aspas, que foi muito curto. Brigas em talk shows diários não eram novidade, né? O que o Jerry Springer e sua produção fizeram, desculpa, Jerry Springer e sua produção fizeram, foi aumentar a potência disso, e aí é aquela história, né? Cada vez que você choca, você vai ter que chocar cada vez mais. Se a tua estratégia é o choque, se a tua estratégia é o absurdo, você vai ter que fazer cada vez mais choque, cada vez mais absurdo, porque senão as pessoas enjoam, né? Mas então isso poderia ter sido mais bem explorado. Só que assim, do jeito que tá, já tá muito bom para mim, já tá muito bom, não, já tá bom, né? Eu me diverti e eu lembrei de um monte de coisas, memória afetiva, e acabei dando risada. E assim, esse produtor aí, no final das contas, ele fala uma coisa que é muito iluminadora no a última fala dele, que é uma coisa que eu vivo às vezes pontuando aqui, não sei se vivo, mas algumas as pessoas ficam falando desses true crime, não sei que, né? Então, mas elas vivem assistindo e vivem falando dos true crimes. Se você não gosta ou não compactua, não sei o que, com alguma coisa, ignore. Aqui no canal eu ignoro tanto tipo de coisa que eu não quero falar. Tem telespectador mais sagaz, ou que percebe, que segue o canal com mais diariamente, assim, né? Segue o canal, que percebe, você nunca fala de tal assunto, você nunca fala de tal ator, você nunca fala de tal cineasta. Então, eu ignoro. Né? Então, se você não gosta de uma coisa, ignora. Agora, se você vai assistir a um documentário sobre, ou produzir um documentário sobre esse tipo de coisa, você está retroalimentando esse tipo de coisa. Achei bem bacana. Então, assim, Jerry Springer é um documentário que deixa margem para pesquisa, margem para discussões em mais de um sentido, e ainda diverte. Ah, de forma questionável ou não? Ah, não sei. Então, se você não quer ser tocado por isso, ignore. Assistir só para criticar, só para. Ai, como que alguém pode assistir isso? Mas aí, ao assistir isso, mesmo com essa postura, você deu uma view para Netflix. É isso que o cara fala lá. Ele não detona a Netflix, mas é assim. Quer dizer, não detona mais ou menos, né? É aquela história, não adianta ficar com uma posiçãozinha assim, olhando para cima para o nosso programa. Não, porque vocês estão aqui fazendo um documentário sobre ele. Ou seja, legal, né? Tchau.